Olá, eu sou Luiz Perandil. Este vídeo está inaugurando uma nova fase aqui no canal em que eu vou compartilhar algumas análises políticas do que tem acontecido aqui em Brasília, de como que isso impacta as nossas vidas. Bom, grande tema no Congresso essa semana é uma proposta que tem muitos nomes, né? Era chamada de PEC dos combustíveis, PEC dos benefícios, porque ela cria uma série de auxílios, como o auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, ela reforça o Auxílio Brasil, entre outras medidas, mas ela tem gerado muita polêmica, né? Ela foi mal recebida no mercado. O próprio ministro Paulo Guedes apelidou ela de PEC kamikaze alguns meses atrás por causa do impacto destrutivo que ela traz nas contas públicas. É verdade que quando o governo se opôs lá atrás, esse impacto era coisa de 100 bilhões de reais, e a proposta que foi aprovada no Senado com o apoio do governo foi de pouco mais de 40 bilhões. Mas, assim, eu tenho chamado ela do all-in do Bolsonaro. Né? A jogada do Bolsonaro, aquela jogada no poker que você coloca todas as suas fichas em uma proposta, porque não tem como você analisar ela tirando de todo o caráter eleitoral que ela acaba trazendo, né? Até pelo potencial eleitoral de recuperar a popularidade do presidente e conseguir rivalizar com o Lula nas pesquisas com a aprovação dela. Porque, bom, a proposta ela declara um estado de emergência, né? Então isso possibilita algumas exceções às regras orçamentárias e eleitorais a menos de 100 dias das eleições, né? Justamente para você poder criar esses auxílios e poder pagá-los. Mas tem formas e formas de você criar política de redistribuição de renda, né? E claramente essa está sendo feita no improviso, porque o governo está pressionado pelas pesquisas e pela proximidade das eleições. Acho que não tem como negar, né, a justificativa dela, porque as famílias brasileiras elas estão sofrendo muito o impacto de uma inflação de 2 dígitos, e também do aumento dos combustíveis em especial. Isso tem atingido as famílias mais pobres. E aí o argumento, né, você tem eventos extraordinários como a pandemia, como a guerra na Ucrânia, então, o Estado tem que fazer algumas coisas extraordinárias para proteger a população mais vulnerável. Mas mesmo que você parta dessa premissa, tem alguns pontos muito estranhos na tramitação dessa proposta. Né? Primeiro porque assim, os próprios valores são um pouco arbitrários. Né? Por que você vai pagar R$ 1.000 para a caminhoneira? Por que não é 1.200 ou 800? Né? Não tem um parâmetro muito claro desses valores. Não à toa o governo falava um valor lá atrás e aí foi aumentando e mesmo assim os caminhoneiros não estão satisfeitos também, mas impressiona também a celeridade na tramitação dessa proposta, que é um tema tão sensível assim, né? Você pegar e gastar tanto dinheiro fora do teto de gastos, mais uma exceção no teto, né? Então, usaram diversas manobras regimentais, colocaram junto com a PEC dos biocombustíveis que já estava ali tramitando. E aí, enquanto isso, outras propostas, né, que também mexem na Constituição com uma reforma administrativa, está parada há mais de um ano na Câmara dos Deputados. Né? E a capacidade de improviso dessa proposta do governo também está muito clara. Quando a gente teve uma nova onda da pandemia em 2021, foi aprovada a PEC emergencial, que criava, né, auxílio aí, um novo auxílio emergencial, valor um pouco menor, mas também para menos pessoas do que no auge da pandemia em 2020. E aí, na época, era 44 bilhões de reais, mas foi aprovada a PEC emergencial com algumas contrapartidas, né? Fiscais também, autorizava estados e municípios para se chegasse a determinado endividamento, você poder cortar alguns gastos, né? E nessa proposta não tem contrapartida nenhuma, né? É só pura e simples farra fiscal. E aí a justificativa, pelo menos a impressão que passa, é que se fosse uma guerra no Iraque, uma guerra na Turquia ou qualquer outro lugar, eles iriam arrumar essa justificativa, porque a intenção é essa mesmo, né? Claramente eleitoreira. Né? E, e eu falo que ela é a win porque Bolsonaro perder a eleição, né, e ele está fazendo essa medida, é como se ele não tivesse nada a perder. Né? Se vencer, venceu, depois a gente corre atrás do prejuízo que a gente está causando aqui. Vale lembrar, a gente teve um superávit fiscal
nos 5 primeiros meses desse ano, de 39 bilhões de reais, foi o melhor resultado desde 2011, né? Então isso é expressivo. E basicamente esses valores estão sendo limpados agora com essa PEC, né? Mas tem um outro fator para esse movimento também, né? Porque claramente, né, a gente vai ter as eleições em outubro, mas a polarização política aqui no Brasil ela não vai acabar em 2023. Então, ao limpar o caixa, né, se o governo Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro não se reeleger, pelo menos ele vai deixar um cenário de terra arrasada para o adversário, né? Então, assim, você dificulta a vida de quem você vai, você indo para a oposição, você está dificultando a vida do novo governo, né? Então, assim, no todo, né, é uma proposta que fragiliza ainda mais o teto de gastos, aumenta o risco para as contas públicas, reduz a confiança dos agentes econômicos do compromisso que o governo brasileiro tem com disciplina fiscal, e é todo um combo que vai, na prática, né, a médio prazo, dificultar você controlar a inflação, vai dificultar você ter uma nova queda na taxa de juros, e tudo isso prejudica a retomada econômica, né? Então, no cenário de assumir um governo de oposição, né, a situação econômica ela vai estar muito mais delicada. E aí imagina, né, chegar janeiro sem os auxílios, né, a população vai receber até dezembro. E aí chega janeiro sem os auxílios, o novo governo já vai assumir pressionado, né? Então, é um cenário, é uma aposta do governo, né? Deve trazer aí resultados eleitorais, até porque a primeira parcela ela vai ser paga em agosto, né? Justamente quando começa o processo eleitoral da campanha, e até a votação vai ter 3 parcelas, né? Então, isso deve ter sim um impacto eleitoral beneficiando aí o Bolsonaro, mas às custas de muita coisa, né? E, bom, é um pouco de como que funciona a política, né? A política é nuvem mesmo, né? Então, não à toa o governo, poucos meses atrás, era contra a proposta e passou a ser a favor, e essa é a jogada do Bolsonaro. E você acha que vai dar certo? Vamos ver.